Olá, eu gostaria de contar para vocês 4 conceitos simples, muito simples, pequenos conceitos de ciência da computação e como eles se refletem na linguagem Python. São coisas muito simples, mas que são úteis aí no dia a dia da programação, principalmente quando a gente está fazendo programas em Python, tá? Então, o primeiro desses conceitos é atribuição à lista de valores. Isso é uma coisa que poucas linguagens permitem, mas Python é uma delas. Então vamos ver como isso funciona em Python. A gente já viu que a gente pode fazer uma atribuição. Por exemplo, x recebe 10, a gente está pegando o valor 10 e colocando na variável x. Em inglês isso é chamado de assignment, né? Mas em Python a gente pode fazer uma coisa bem interessante. A gente pode ter uma lista de valores, por exemplo, x, y, uma lista de variáveis aqui nesse caso, né? E do lado direito da atribuição, do sinal de igual, uma lista de valores. Então 10,20, por exemplo. Fazendo isso, o x recebe o valor 10 e o y recebe o valor 20. Tá? Então, é um formato genérico, né? A gente pode ter 3, por exemplo. A, B, C recebe 1, 2, 3. Né? O interpretador Python faz? Ele pega o primeiro valor aqui, armazena na primeira variável. Segundo valor, segunda variável, terceira variável e assim por diante. Tá? Então, A, B e C teriam esses 3 valores. Tá? Outra coisa interessante que a gente pode fazer com isso é a gente pode fazer uma função devolver uma lista de valores e daí atribuir o valor devolvido por essa função para uma sequência de variáveis, né? Vamos fazer um pequeno exemplinho de como isso funcionaria aqui. Vamos criar, por exemplo, uma função chamada peso e altura. E vai ser uma função aí muito simples que ela vai devolver o meu peso e a minha altura. 77, 1.83. Tá? Então, a função é só isso. Vamos aqui salvar o arquivo. Nome aí qualquer. Pronto. E daí aqui, então note, é uma função que devolve 2 valores, né? Uma lista de valores. Então, eu preciso atribuir esse valor também para uma lista de valores. Então, eu vou fazer algo do tipo peso, ok, peso, vírgula, altura, recebe, agora eu vou chamar a função, peso, underscore, altura. Fazendo isso, a variável peso recebeu o valor 77 e a altura ali 1,83. Tá? Então, é relativamente comum em Python a gente ver funções que devolvem uma sequência de valores e a gente pode atribuir essa sequência de valores a diferentes variáveis. Uma última coisinha desse conceito, em Python tem um jeito que é muito fácil de trocar o valor de 2 variáveis, que em outras linguagens seria mais difícil. Então, por exemplo, se A vale 10 e B vale 20, né? Se eu quisesse trocar o valor de A por B, o valor de A vai para B, de B vai para A, em outras linguagens de programação, a gente precisaria de 3 atribuições para fazer isso, porque a gente precisaria colocar numa variável temporária intermediária um dos valores. Você pode experimentar fazer isso aí em casa. Mas em Python tem um jeito muito fácil de fazer isso. É simplesmente fazer A,B recebe B,A, vai trocar os 2 valores. Né? Então agora o A passou a valer 20 e o B passou a valer 10. Né? Então esse aí foi o primeiro conceito que a gente viu. Vamos para o segundo. Atribuição aumentada, que a gente chama em Python. A gente já viu que a gente pode ter algo desse tipo aqui. Se x vale 10, eu posso fazer algo do tipo x recebe x mais 10. Né? Isso aqui vai dar certo, o x vai ficar valendo 20. Né? E esse tipo de construção, x recebe x mais alguma coisa, x recebe x vezes alguma coisa, é uma construção que acontece com tanta frequência que em Python e em várias outras linguagens, como C, Java, definiu-se uma forma abreviada, uma sintaxe abreviada de fazer a mesma coisa, que é isso que a gente chama de atribuição aumentada. No momento que você atribui, você faz alguma operação. Então, a gente pode, em vez de fazer x recebe x mais 10, a gente pode fazer x mais igual a 10. É exatamente a mesma coisa. Então, agora o x está valendo 30, né? Estava em 20 e foi para 30. E assim como tem o mais igual, a gente tem o vezes igual. X vezes igual a 2, vezes igual a 2, o x passa por 60.
A gente tem o dividido, a barra igual, né, que é o dividido igual, tem o resto da divisão, que é o percento igual, tem a potenciação, né, então se o x vale 2, e eu faço x vezes igual a 10, né, agora o x vale 1024, que é 2 elevado à 10ª potência, tá? Então, essa aí é a atribuição aumentada que a gente usa para tornar o código mais enxuto, mais abreviado. Tá? Terceiro conceito é a ideia de valores padrão para parâmetros. Tá? Vamos supor, então vamos pegar aqui a nossa função, essa que a gente fez, peso e altura. Ah não, eu vou criar outra função porque essa aqui não tem parâmetro nenhum, né? Vamos criar uma outra função aqui mesmo. Supor pagamento semanal, que vai calcular quanto uma pessoa deve receber de pagamento pelo trabalho de uma semana, e ele vai ter dois parâmetros, o valor por hora, quanto essa pessoa recebe por hora de trabalho, valor por hora, e o outro vai ser o número de horas que trabalhou naquela semana. Tá? E daí a gente vai devolver ali o valor por hora vezes o número de horas. Tá? Então, só isso, vou executar aqui. Eu errei a sintaxe, esqueci os 2 pontos. 2 pontos, pronto. E agora, eu posso chamar minha função pagamento semanal. Aqui, pagamento semanal. Por exemplo, se eu ganho R$100 por hora e trabalho 36 horas naquela semana, eu tenho direito a R$3.600, tá? Então, essa aí é uma função, recebe 2 parâmetros e devolve um determinado valor. Agora, vamos supor que quase sempre eu chamo essa função com 40 horas semanais que as pessoas normalmente trabalham. Daí o que eu posso fazer é usar esse conceito que a gente está vendo aqui de um valor padrão para um determinado parâmetro e colocar aqui dessa forma. Então, se eu colocar aqui número de horas recebe 40 aqui na lista de parâmetros, isso aqui se torna um padrão, um parâmetro opcional. Se eu não atribuir um valor quando eu estou chamando essa função pagamento semanal para esse parâmetro número de horas, daí o sistema automaticamente vai atribuir o valor padrão 40. Então, ao fazer isso, eu vou executar aqui novamente. Ao fazer isso, eu posso, se eu fizer chamado da forma antiga, então pagamento semanal 100,36, ele continua funcionando, continua devolvendo 3.600. Mas se eu fizer pagamento semanal 200, porque eu ganhei mais aqui. 200 e não passar mais nenhum parâmetro, daí ele vai considerar como padrão o valor de horas semanais 40 e ele calcula 200 vezes 40 e dá 8.000, tá? Então, esse parâmetro passa a ser um parâmetro opcional. Em Python a gente pode ter vários parâmetros obrigatórios desse tipo aqui e depois vários parâmetros opcionais. A regra é que os parâmetros opcionais têm que ficar no fim ali da lista, tá? Porque se você coloca ele no começo, um parâmetro opcional seguido por um parâmetro não opcional vai dar um erro de compilação porque gera uma ambiguidade que o próprio interpretador não vai saber como resolver. Então, você tem que ter uma lista de parâmetros, 0 ou mais parâmetros obrigatórios no início e depois no final os parâmetros opcionais, tá? Então, era isso sobre os valores padrão para parâmetros, né? E o último conceito de hoje é a asserção de invariantes e o comando assert. Tá? Tem vários momentos durante a nossa vida aí de programador que a gente sabe que em determinados pontos do programa algum valor ou alguma expressão tem que ser verdadeira para que o nosso programa esteja num estado consistente. E se alguma expressão, certa expressão estiver errada, se estiver falsa, a gente quer parar o programa e dar uma mensagem de erro porque a gente chegou num estado consistente. Então, só para dar um pequeno exemplo, aqui no pagamento semanal, não faz sentido que o valor por hora seja negativo, né? Alguém tem que pagar para trabalhar, não faz muito sentido. Então,
o valor por hora tem que ser um número positivo. E a mesma coisa o número de horas, não faz sentido trabalhar o número de horas negativo, né? Então, eu poderia colocar uma asserção invariante aqui no começo, então a gente colocaria o comando assert, e daí a expressão que a gente quer verificar. Então, eu quero verificar se o valor por hora, se ele é maior ou igual a zero, tem que ser maior ou igual a zero, e, além disso, AND, então vai ser uma expressão booleana aqui, número de horas também tem que ser maior que zero. Então, e vamos executar. Então, como é que funciona agora essa asserção aqui? Se eu chamar essa função pagamento semanal com valores que são positivos, ele vai simplesmente calcular, o assert não faz nada, né? Ele passa por cima do assert e não faz nada, e devolve o valor normal. Agora, se por acaso eu colocar um valor negativo, então supor que eu ganho R$100 por hora e trabalhei menos 10 horas. Aí o assert entra em ação, tá? Então, o que aconteceu? Falhou essa expressão aqui booleana devolveu falso. Como eu tinha um AND, o AND exige que os dois lados sejam verdadeiros, como o segundo lado era falso, o assert deu falso, então essa minha asserção aqui não está sendo verdadeira, então ele gera essa mensagem de erro. E daí ele fala que na linha 5 desse arquivo, o nome do arquivo eu chamei ele de apagar, aqui na função chamada pagamento semanal, tem esse assert aqui que tem naquela linha e deu um assertion error, ou seja, deu um erro naquela asserção, aquela asserção não estava verdadeira. Então, vai ter vários momentos em que a gente vai querer colocar esses asserts no nosso código para garantir que determinados valores e variáveis fazem sentido. Tá? Então, por hoje é só.